Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que legal poder estar com vocês novamente, nesta noite agora de quarta-feira. E é uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus contigo, tá bom? O assunto dessa noite tem como título A Fé que Cura. Não quero que você fique aí, de repente, imaginando que nós vamos aqui falar e barganharmos com Deus. Não é esse o nosso propósito, tá legal? Nós queremos mostrar na palavra de Deus que cada um de nós, à medida que a gente busca Deus, Deus ele pode ouvir ou não, melhor, atender ou não a nossa oração. Ouvir Deus ele sempre ouve, tá? Mas ele é Deus. Ele vai ser Deus se ele atender, ele vai continuar Deus se ele não atender, tá bom? Então assim, que você continue crendo no Senhor, derramando as sua confiança nele, depositando total confiança nele e tendo a plena certeza do cuidado dele para a sua vida, tá bom? Neste momento nós iremos ouvir uma música, tá? Deus é Deus, na voz de Dilson e Débora. Permita Deus ser Deus em sua vida. Deixe Deus ser Deus, porque Ele é o nosso Criador. Deus abençoe. Ouça essa música. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Sempre Deus. será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der,
sendo Deus é Deus, eu sei. Deus é Deus, sempre será meu Deus, meu Muito bem, estamos de volta. Que linda música, né, cantada. Deus, Ele continua sendo Deus. E eu quero dizer para você que apesar dos problemas que a gente enfrenta, as dificuldades, Deus, Ele sempre vai ser Deus. Não importa o que acontecer, não importa aí as adversidades. De repente estou falando para você que está muito triste, está desesperado, perdeu um ente querido, está com alguém no hospital, especialmente nesse contexto de Covid que estamos vivendo. Que momento difícil, que dura realidade estamos encarando. E pessoas queridas, próximas a nós, sendo contaminadas, muitas delas sofrendo o ataque brutal da morte. Mas eu queria dizer para você que Deus ainda assim continua sendo Deus. E a mensagem dessa noite é uma mensagem que traz esperança para mim e para você. Tá legal? Eu quero, antes disso, é claro, pedir a bênção de Deus antes da oração. Eu queria pedir em prol de algumas pessoas. Tem lá o irmão Noel, tá bom? E o seu filho Fernando. É a sua família, a família do irmão Noel, ali da igreja do aeroporto em Porto Ferreira. O Fernando é um garoto especial, gente boa, e são ali fiéis à igreja, tem suas lutas, suas dificuldades. E eu gostaria de orar por ele, tá bom? Pedir a bênção de Deus sobre a vida dele, né? Que o Senhor Deus, de uma maneira especial, abençoe. Também quero pedir em prol do Alex. Alex é ancião na igreja do Cristo Redentor. Que Deus, de uma maneira especial, derrame as bênçãos sobre o Alex, ele, a sua família, a sua luta que ele passa, né? Que Deus o abençoe assim ricamente. Também quero pedir em especial a um ancião aqui da Igreja Central de Pirassununga, que é o irmão Marcos João. É uma pessoa querida aqui. Irmão Marcos João é um guerreiro, e que Deus abençoe o senhor e sua família, tá, irmão Marcos? Hoje a gente está aqui orando pelo senhor. Então vamos orar por essas pessoas. Senhor Deus, de uma maneira especial, Senhor, derrame as bênçãos sobre a vida do irmão Noel e do seu filho Fernando, sua esposa, dos seus filhos. Que de uma maneira especial o Senhor abençoe aí a igreja do aeroporto ali em Porto Ferreira. Também pedimos em prol do Alex, da sua família, que o Senhor continue a abençoar. O Alex é um guerreiro das suas lutas. Que o Senhor, de uma maneira especial, abençoe, meu Deus, sua família, seus filhos, seu trabalho. O Alex é um poeta, é uma pessoa que gosta de escrever, tem um talento para as letras. Que o Senhor o abençoe. Também peço uma bênção especial sobre o irmão Marcos João. O irmão Marcos João é uma pessoa de Deus, um cristão, uma pessoa bem educada, comprometida com o Evangelho. Que o Senhor esteja com a sua esposa, com as suas filhas, com seus netos. Enfim, de uma maneira especial, esteja com todos os nossos irmãos e com todos os nossos amigos que estão ouvindo esta programação, assistindo a esta programação. Que o Senhor abençoe as famílias do Brasil e as famílias da terra. Venha Deus perdoar os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, nós vivemos num mundo cheio assim, de problemas, de dificuldades, dessas tristezas, dessas agonias. Mas eu quero compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. Eu quero convidar você agora para ler a Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Abra sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e pudesse junto comigo ler esse texto extraordinário. Nós vamos ler uma história fantástica de alguém que era dependente das pessoas, mas que em determinado momento recebeu assim um desafio, e aquele desafio mudou a sua vida. Olha só o que a Bíblia diz. Atos, a partir do verso 1, capítulo 3, versículo 1.
Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Que interessante, né? Olha para nós. Olha a autoridade desses apóstolos. Olha para nós. Pedro e João estavam ali num contexto de adoração. Eles estavam indo em direção ao templo. Eles estavam indo ali naquele momento do sacrifício para adorar a Deus, levar o sacrifício ao Senhor. E de repente eles se deparam com um coxo, alguém que era paralítico de nascença, alguém que esmolava diariamente à porta do templo, uma pessoa totalmente dependente. E se neste momento eu estou falando para alguém que esteja dependente, alguém que talvez tenha sofrido um acidente, ficou paraplégico, está numa cadeira de roda, ou está numa cama e não pode andar, alguém que antes tinha todas as suas liberdades, tinha todos os seus recursos, e de uma hora para outra foi acometido por um problema e não pode andar, não pode trabalhar. Talvez eu falo para alguém que talvez não tenha nem se cuidado. Hoje, por exemplo, nós temos o INSS. Na época de Pedro e João, esse paralítico não tinha o INSS. Ele não tinha seguridade social. Hoje nós temos, mas muitas vezes, talvez você não tenha se preocupado com isso, achou que, não, deixa para lá. E eu quero fazer um apelo para você, especialmente, que é autônomo e que às vezes não se preocupa com isso. Por favor, em nome de Jesus, pense em você, pense na sua esposa, pense nos seus filhos, porque se de uma hora para outra você fica desempregado ou de repente sofre por um acidente e não ter a seguridade do INSS, muitas pessoas reclamam: é um salário mínimo. Mas olha, um salário mínimo para quem não tem nada é um salário mínimo. Eu gostaria que você levasse em consideração isso. Aquele homem não tinha nada, não tinha ninguém por ele. E naquele contexto, aqueles dois servos de Deus, Pedro e João, não tinha nada para oferecer. Aquele homem estava ali na porta central do templo, esperando receber esmola. E quantas pessoas desse mundo estão aí esperando esmolas? Talvez muitas pessoas estão aí nos semáforos, nas portas dos bancos, batendo nas portas das casas. Sim, com muita necessidade, mas há tantas outras que talvez poderiam estar cuidando melhor da sua vida, sem necessidade de estar pedindo. Por favor, eu não gostaria que você esmolasse, porque você é um servo e serva de Deus. Se você tem saúde, se você tem força, se você tem vigor, e você pode trabalhar, pega uma enxada, vai limpar o quintal de alguém, vai fazer alguma coisa, mas não esmole. Isso é um pecado que você, se porventura tem saúde, está fazendo isso para enganar as pessoas, para se dar bem na vida, isso é um pecado. Porque sim, existem pessoas que estão aleijadas, existem pessoas que estão incapacitadas, impossibilitadas de trabalhar. Essas precisam sim, mas nem sempre poderemos ajudá-las, porque a gente não vai resolver os problemas do mundo todo. Mas por favor, eu gostaria que você que é cristão, você que é temente à palavra de Deus, crê na palavra de Deus, pudesse ser como Pedro e João, homem e mulher de oração, homem e mulher de fé, que acredita no poder da palavra. Sabe, o interessante é que naquele contexto, eu ainda quero dizer para vocês, que eles começaram, e ali deu continuidade à conversa. A Bíblia diz assim, vamos continuar a leitura, né? A partir do verso 5. Atos 3, verso 5 em diante. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, esperando a esmola. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Olha que poder. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram.
De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa, ou seja, a porta central do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Ah, amigo, eu quero dizer que aquele homem ficou feliz demais. Aquele homem largou a vida de esmola. Aquele homem largou a vida de pedinte. Aquele homem pôde sair correndo agora e cuidar da sua vida. Ele podia andar, ele podia glorificar a Deus. Será que eu estou falando para alguém que pode andar, que pode falar, que tem força, que tem saúde, mas está com preguiça de sair de casa, não está com coragem para trabalhar, de repente está esperando só a ajuda das pessoas? Claro que nós devemos ajudar as pessoas, e quando a gente está num momento difícil, eu mesmo já passei momentos difíceis. Na época eu era seminarista, a gente passou alguns apertos e a gente viu a mão de Deus utilizando pessoas para nos ajudar. Eu tinha uma criança já pequena, estava eu, minha esposa, Salomé, e o nosso filho Kairos, ainda lá na Bahia, na Faculdade Adventista da Bahia, na localidade de Capoeiro Sul. Um grande abraço aos amigos da Bahia. Eu sou muito grato à Bahia, morei 4 anos ali, e ali eu tive a oportunidade de me formar, de ser um pastor hoje. Mas passei momentos difíceis, às vezes momentos em que faltavam as coisas, e às vezes a gente não tinha dinheiro, e nós nos ajoelhávamos, chorávamos ali. Mas eu fui também limpar quintal, eu peguei enxada, fui limpar quintal, eu fui fazer as coisas e Deus me abençoou. Então, se você tem saúde e pode limpar o quintal de alguém, pode pintar uma casa de alguém para receber alguma coisa, pode ajudar alguém a levar uma compra, se você tem essa saúde, por favor, dê a oportunidade para aquele que não tem pedir. Mas se você tem saúde, vá trabalhar, porque Deus vai te abençoar, tá bom? Pela fé Deus pode te ajudar, mas você precisa trabalhar. Sabe, a história desse homem mostra pra gente que a gente precisa sim ajudar as pessoas, e tem muita gente precisando de ajuda. Mas eu não quero aqui colocar uma falsa expectativa para você, dizendo o seguinte, que os seus problemas acabaram e que agora você não vai ter nenhum problema mais. Não é isso. Eu quero dizer uma coisa para você: se Deus quiser te curar, se você está enfermo, Ele vai curar você. Se eu falo para você que está acamado, se eu falo para você que está aí com alguma dificuldade, uma enfermidade, Ele pode sim te curar. De repente você está com um câncer, você está com um problema aí intestinal, você está com um problema de insônia, Ele pode sim. E tem coisas que dependem de você. Tem coisas que você precisa melhorar o seu estilo de vida, né? Respeitar as leis da saúde, respeitar a lei de Deus, não transgredir. Deus, Ele pode fazer muita coisa extraordinária para você. Você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados a Deus, entregar a sua vida a Jesus. Seus problemas acabaram com isso? Nem sempre. Mas você vai ter confiança para vencer, encarar esses problemas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amigo, eu quero dizer uma coisa para você: a vida é muito complexa, sim, mas Jesus é a solução para a nossa vida. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Não adianta de repente você ficar deprimido, triste, porque você reclama: ah, Deus não resolveu o meu problema, Deus não restaurou o meu casamento, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Deus continua sendo Deus, continua confiando em Deus. Não barganhe com Deus, se Ele quiser, Ele vai fazer. Mas continue acreditando em Deus, ainda que Ele não venha fazer. Ele usou Pedro e João, e pelo poder do Espírito Santo, Ele falou o seguinte: olhe para nós. E aquele homem que era ali aleijado, olhou para eles, falou o seguinte: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus anda. E aquele homem andou, para a honra e glória do Senhor, amém? Glória a Deus, porque Deus ainda continua operando milagres. Mas a gente não precisa fazer aí nenhum espetáculo para dizer que Deus cura. Particularmente, eu não gosto muito de contar algumas coisas assim. Mas logo no início do meu ministério, já 2 situações me aconteceram. Tanto no início, quanto agora recentemente, onde eu estou. Eu iniciei meu ministério na cidade de Montanha, era distrito de Montanha. E lá eram 4 municípios: Montanha,
Pinheiros, Mucurici e Ponto Belo. Se alguém, porventura, dessa região estiver aí nos assistindo, um grande abraço a todos vocês. Foi um momento extraordinário na nossa vida. Lá na cidade de Ponto Belo estava eu e o irmão Pires. Nós fomos visitar uma senhora. E aquela senhora ali, a gente visitando, nós fizemos uma oração, e eu nem sabia. Aquela senhora tinha um problema na visão. E a gente orou. Eu saí, a gente fez aquela visita pastoral, eu e o irmão José Pires. E depois ele pegou e me ligou, dizendo da alegria da mulher, que a mulher havia sido curada. Ela estava enxergando melhor e o problema que ela tinha acabado. E aí ela queria me agradecer. Eu confesso para vocês que naquele momento assim eu falei, não, nem lá eu vou. E eu nunca mais voltei na casa daquela senhora. Eu orei por ela. E aí o irmão Pires mandou um recado para ela, dizendo, olha, o pastor falou que o crédito é de Deus, a gente não precisa disso. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Sabe, nós não precisamos aí barganhar com Deus para ganharmos auditório nessas coisas. E eu tenho mais uma história muito legal que eu vou contar numa próxima oportunidade. E essa pessoa, o nome dela se chama Magda, e ela é lá da igreja de Santa Rita do Passa Quatro. Mas hoje eu não vou contar essa história, né? Eu quero dizer para você que o milagre de Deus, ele pode acontecer sim, a qualquer momento na sua vida. E lembre-se de uma coisa, que o maior milagre, o primeiro milagre é você confiar no Senhor. É você entregar a vida ao Senhor, tá? O primeiro milagre é confiar em Deus, né? Eu gostaria que você confiasse plenamente em Deus. E neste momento eu gostaria que você pudesse prestar atenção numa música do Arautos do Rei, que é o primeiro milagre é confiar. E à medida que você escutar essa música, confie em Deus. Entenda que o milagre está nas mãos de Deus. Confie plenamente no Senhor. Que Deus te abençoe. Se pensarmos que nós somos a imagem de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, se lembrarmos quão imenso e quão santo é Deus, se sentirmos como é bom ouvir sua voz, vamos logo perceber que não importa jamais se bem longe nós estamos de Jesus. Nós teremos o descanso e fluiremos a paz, se apenas caminharmos para a luz. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é com
seu Filho Jesus impressiona e toca o nosso coração. Se a paz que tudo excede então começa a crescer, nos invade e enche a vida de emoção. É exatamente aí que o milagre maior tem lugar e o homem pode renascer. Tal momento incomparável todos podem sentir, é a experiência áurea do viver. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é confiar. Muito bem, que música linda, né? Que fala no nosso coração. Neste momento eu quero falar para você o seguinte: entrega a sua vida a Cristo. Confie no Senhor. Assim como aquele coxo de nascença acreditou na palavra de Pedro e João, e ali em nome de Jesus, pelo poder do Espírito, aquele homem foi curado. Se você também, onde você estiver, no seu momento difícil, confie em Deus. Deus, ele tem poder sim de resolver o seu problema. Deus tem o poder de curar a sua enfermidade. E Ele faz isso, Ele continua fazendo isso, Ele continuará fazendo isso. Mas se porventura não chegar até você, não deixe de confiar em Deus por isso, porque Ele continua sendo Deus. O primeiro milagre é você confiar no Senhor. Que Deus abençoe você, que você entregue a sua vida ao Senhor. Talvez você está precisando tirar algumas coisas que estão atrapalhando a sua vida, impedindo Deus agir em você. Você precisa mudar o seu estilo de vida, mudar a sua vida, a forma como você trata os seus pais, a forma como você trata as pessoas. Você precisa de repente abandonar o mal que você pratica. Entrega a sua vida a Deus. Sabe por quê? À medida que você entrega a vida e confia, olha amigo, há um milagre da fé. Que Deus abençoe e guarde a sua vida e a sua família. Senhor Deus, obrigado por falar aos nossos amigos neste momento e que a bênção do Senhor recaia sobre todos. Obrigado, Senhor, que o Senhor atenda às necessidades deles e obrigado porque o Senhor tem atendido às necessidades de todos nós. Assim como o Senhor curou aquele homem lá no passado, o Senhor tem efetuado milagres hoje na vida de muitas pessoas ao redor do mundo e continuará fazendo. Que nós continuemos a acreditar no Senhor, independente do milagre. Não deixe que sejamos interessados em acreditar no Senhor só porque o Senhor faz as coisas. Mas que nós possamos, primeiro milagre é confiar no milagre. Que o Senhor Deus abençoe a todos nós. E nós já somos um milagre porque estamos vivos, estamos respirando. E o Senhor está protegendo cada um de nós. Isso já é um milagre. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe você. Lembrando a você que a gente começa aí no final de semana, a Semana Santa, tá? E não perca essa oportunidade no final do mês aí, já o último final de semana, para que você possa ser abençoado em nome de Jesus.